E aí, pessoal, Eric aqui, e hoje temos uma aulinha legal sobre o campo magnético ao redor do fio. Tá, tudo bem, a gente viu isso na semana passada. Sim, vimos. Porém, agora a gente vai ver como calcular, porque sim, campo magnético dá para se calcular. Principalmente esses que são gerados artificialmente, ou seja, através de uma corrente elétrica. Então, bora lá. O campo magnético ao redor do fio, a gente vai olhar três coisas principais. Primeiro, quanto maior a distância até o fio, menor o campo magnético. Ou seja, o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Certo? Então, por isso que eu coloquei o símbolo de diretamente proporcional a 1 dividido pelo raio, ou 1 dividido pela distância. Segunda coisa a se observar. Quanto maior a corrente elétrica, mais forte o campo magnético. Isso é algo até que meio óbvio. Então, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. E também depende do meio onde está o fio. O que isso quer dizer? Quer dizer que se estiver no ar, vai ter um campo com uma certa força. Se estiver na água, vai ter um campo com outra força diferente, com outro campo diferente. Então depende do meio em que ele está inserido. Com isso, a gente tem essa formulazinha aqui, que o campo magnético a uma certa distância do fio. Cadê uma outra cor aqui? Obrigado. Bora. O campo magnético a uma certa distância do fio é calculado dessa forma. Onde esse μ... B é campo magnético, tá? μ é a permeabilidade magnética do meio, ou seja, quão fácil é do campo magnético interagir no meio, e R é a distância para o fio. Então, o que a gente viu antes, ela depende da distância. Quanto maior a distância, menor o campo magnético. Depende da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. E depende do meio. Ok. E como é que a gente aplica isso? Na verdade, é bem simples até. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes que percorre um fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética. Então, esse vetor indução magnética é o B. Em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. Isso aqui é a distância. Adote μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Antes da gente iniciar essa questão, a unidade de distância aqui que foi dada é em centímetros e a unidade de distância na permeabilidade magnética é metros. Então a gente tem que transformar de centímetros para metros. Pelo menos é mais fácil fazer isso do que transformar Tesla metro por ampere em Tesla centímetro por ampere. Então bora lá. R é igual a 2 centímetros, que é igual a 0,02 metros. E o Google já ia se meter no meio da aula. O que mais que ele deu? A corrente elétrica é de 5 amperes. E a permeabilidade magnética do meio é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, bora substituir isso na fórmula. B é igual a permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2 vezes π vezes o raio, ou vezes a distância. B vai ser igual a permeabilidade, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 5, dividido por 2π
vezes a distância que é 0,02. E agora, pessoal? Eric, agora eu choro. Agora eu digo, não, próximo ano tá aí, próximo ano eu me garanto. Tá, bora com calma, certo? Primeiro, esse π daqui de cima é igual ao π daqui de baixo. Então cancela eles dois. Já some o π aí que vocês tanto temem. Segundo, a gente pode procurar simplificar algumas coisas, como por exemplo esse 2 e esse 4. Dividindo os dois por 2 dá 2. E eu posso simplificar ainda esse 2 aqui, desse resultado, com 0,002. Aqui some e aqui fica 0,01. Com isso, no final das contas, a gente tem o quê? 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,01. Quem fizer a divisão aí, vai dar o quê? 500 vezes 10 a menos 7. Ou 5 vezes 10 a menos 5. Tesla. Tesla é o valor da unidade de campo magnético. Isso foi fazendo essa divisão. 5 dividido por 0,01, certo? Eric, quer dizer então que tem outro jeito de fazer? Tem, claro. Jeito alternativo. 5 vezes 10 a menos 7. Quem se lembra da aula de notação científica? 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. E aí, divisão de potência de mesma base. A gente repete a base. Então fica 5 vezes a base da potência, que é 10. E subtrai os expoentes. Menos 7, menos 2. Menos com menos dá mais. Menos 7 mais 2 dá menos 5. 5 vezes 10 a menos 5. Tesla. Ok, pessoal. Então essa é uma aula curta, certo? Realmente é uma aula curta. Vocês não estranhem. Mas, certo? Eu não quero extrapolar muito, porque, por exemplo, eu quero fazer uma aula só de exercício na próxima semana, para fixar esse assunto. E eu também quero que vocês repitam. Eu não sei ainda se eu vou fazer um TDzinho. Provavelmente eu faça para vocês responderem sobre questões usando essa fórmula. Tá certo, pessoal? Então é isso. Um beijo. Até a próxima e tchau.